como eu faria se eu fosse vocês, estudando para a prova daqui a 25 dias. Olha só, língua portuguesa, tá? Olha o quanto de assunto a gente tem. Compreensão e interpretação de texto, ortografia, acentuação gráfica e por aí vai. Qual é o bizu aqui para a língua portuguesa? Pega esse bizu aqui, ó. Você divide língua portuguesa em gramática, semântica e interpretação de texto. Certo? Então, o que acontece? Professor, não vou conseguir fechar o edital. Não consegui, comecei a estudar um pouco em cima. Tem jeito para mim? Olha, tem jeito. Dá para a gente usar uma estratégia. Qual seria a estratégia para a galera que não conseguiu fechar o edital? Tá? Pessoal, gramática é regra. Semântica, tá? Tem algumas regras, mas dá para matar com lógica. Interpretação de texto, tem questão fácil, que é de compreensão, e tem outras um pouco mais difíceis. Tá? Tem gente que tem mais dificuldade, outros mais facilidade. Aí você tem que se conhecer também. Pessoal, eu tenho dificuldade de interpretação de texto, mas eu consigo gravar a gramática. Pô, então vai para a gramática. Tá? Professor, não consigo saber a crase, eu sei só o básico da crase, não entendo aqui classes de palavras, estou zerado. Sintaxe, eu não sei nem o que é isso, período simples e composto, eu não sei se come com farinha, se come com feijão. Nesse caso, o que vocês vão fazer? Estudo básico. Pega as nossas aulas, por exemplo, a parte mais complexa, deixa para lá. Estudo básico. Quem domina o básico passa em concurso, tá bom? Quem domina o básico passa em concurso. Então, por exemplo, dentro de gramática, o que eu oriento vocês? Crase, vai cair uma questão de crase. Todo concurso cai uma questão de crase. Então, você vai lá, estuda a crase. Não precisa dominar o assunto de crase. Saiba as regras principais de crase, entendeu? Aí você já vai ter uma questão praticamente garantida na prova. A gente vai trabalhar aqui com probabilidade, certo? Então, olha só, crase, uma questão aqui é quase certa de cair. Interpretação de texto, vai ter, é certo que vai ter. Então, nessa reta final, foquem em interpretação de texto, crase, classe de palavra. Por exemplo, se você for estudar verbo, é gigantesco. Não oriento você estudar verbo, não. Estuda aqui, ó, o básico de concordância nominal, o básico de concordância verbal. Por exemplo, a gente sabe que o verbo ele tem que concordar com o sujeito, tá? A gente sabe que existe ali o sujeito simples, o composto, o oculto, né, que é chamado desinencial, e por aí vai. A pessoa tem que saber tudo? Não, leve o básico. São só 5 questões de português, 5 questões, tá bom? Se você acertar 3 questões de português, você está bem. Acertei 3, acertei 4, só errei uma questão de português. Tá tranquilo, tô bem na prova, porque português ele é naturalmente difícil. Mas olha só, você estuda ali, né? Crase, estuda interpretação de texto. Pega o que você já tem ali. Olha, colocação pronominal, oblíquos átomos, leve o básico disso aqui também. Então, a gente vai fazer uma revisão de véspera, ali mais ou menos uma revisão de 7 dias e outra de véspera. Então, a gente vai estar passando aí várias outras dicas para vocês, mas agora, em 25 dias, foquem, né? Dê mais prioridade para esses assuntos aqui que eu estou passando para vocês. Português é isso, tá bom? Dá para dividir dessas três formas: gramática, semântica e interpretação. O que é semântica, professor? É a significação das palavras. Sinônimo, antônimo, homônimo. Dá para estudar isso aqui, pegar o básico e tirar uma questão na prova. Então, provavelmente vai cair uma de semântica, umas 3 de gramática e umas 2 de interpretação. Eu estou até te dando a prova. Então, é basicamente isso. Toda prova é assim, tá? Já fiz várias provas, então eu sei o que eu estou te falando. Mas não adianta você querer estudar toda a teoria. Não, pega a questão, vai resolvendo, não entendi, aí você vai para a teoria. A gente chama isso de estudo reverso. Vai para o estudo reverso. Aí, olha só, matemática. Quantas questões vão cair de matemática para vocês? Confirme aí. Quantas questões? Comentem no chat aí. Já esqueceram? 5 questões, né? Isso, muito bem. Então, olha só. Razão e proporção. Estudo básico. Regra de 3, simples e composta. A simples é fácil. A composta já é mais difícil. A pessoa não conseguir aprender a composta. Então, velho, larga de mão. Tenta, mas não vai. Você não aprendeu a vida toda. Por exemplo, o professor não aprende a vida toda juros compostos. Aí eu vou querer aprender agora em 20 dias. Um monte de coisa para estudar. É melhor você largar de mão. Por quê? São só 5 questões de matemática. A gente está fazendo aqui um estudo
dentro da probabilidade, dentro da estatística. Então, eu prefiro gastar um tempo estudando legislação, que é um tópico de decoreba, que não preciso de muita energia para entender, consigo acertar 5 questões ali estudando mais ou menos umas 3 horas de revisão. Aqui eu vou gastar 3 horas para acertar uma questão. Eu ainda posso errar ainda. Ainda posso errar ainda uma questão de matemática. Então, matemática tem que ter muita... É uma estratégia, uma tática muito boa. Tá? Então, vá para aquilo que é mais fácil. Então, professor, eu já domino alguns temas. Pô, beleza, então você já é um aluno avançado. Mas se você está iniciando, né, pega razão e proporção. Nossa aula está muito boa lá com o professor Paulo. O cara é fera. Porcentagem, leva o básico da porcentagem. Juros compostos, aí já é uma parte um pouco mais complicada. Mas se conseguir gravar as fórmulas, beleza. Mas se não, estatística, dá para desenrolar. Tratamento de informação é mais interpretação ali de dados de tabela, gráfico. Medida de centralização, média, moda. Cara, questão de moda, média, assim, às vezes, estou olhando a questão rápido, tu consegue identificar. Então, é fácil, dá para estudar. Frequência acumulada, desvio padrão, já um pouco, é médio. Então, o que é médio difícil, nesses 25 dias agora, eu não aconselho você a gastar muito tempo com isso. Se você já estudou antes, revise. Mas se você ainda não estudou, não é hora mais, tá, de você estar gastando tempo com coisa difícil. Então, vamos que vamos. Tá? Isso aqui vai ficar gravado, depois quem quiser eu passo aí para vocês o que a gente está conversando. Análise combinatória. Tem uma parte que é mais tranquila, tá? Se você tiver um tempinho, estude o básico. Não vá querer aprofundar a análise combinatória. Muita regrinha, tem muita fórmula. Probabilidade, o básico também, tá bom? PA e PG. PA, ok. PG, só o básico, entendeu? Só o básico. Conjuntos, estuda só o básico também. Então, matemática são 5 questões. 5 questões. Se você acertar 3, pô, ótimo, tranquilo. Eu vou dar um bisu para vocês, é o seguinte, olha. O edital de vocês é isso aqui, ó. Esse universo aqui, ó. Esse quadrado, esse retângulo aqui. O que vai cair na prova é isso aqui, ó. Quem dera se a gente soubesse, né? Tudo que vai cair na prova. Então, o edital, olha, fala de tudo isso aqui, mas o que vai cair na prova é isso. Às vezes, o seu conhecimento, ele tá aqui, ó. O teu conhecimento, ele tem que estar aqui, ó. Ele tem que abarcar o que vai cair na sua prova. Só que, às vezes, você está estudando errado, está estudando até fora do edital, fora de coisa que está no edital. Então, o bizu aqui é você estudar os básicos. Porque se você estuda o básico, você estuda o básico de praticamente tudo, você tem ali, olha, uma abrangência maior. Então, você consegue abarcar tudo aquilo que está no seu edital. Lógico que vai ter uma questão mal feita, já saibam disso, tá bom? Os meus alunos, eu sempre aviso, qualquer banca grande, Sebrasp, FGV, FCC, qualquer uma banca de concurso público, qualquer banca de concurso público, seja ela grande ou pequena, ela vai cometer erro. A banca menor, que é o caso aí do Setup, uma banca pequena, vai cometer mais erros ainda. Questões mal feitas, mal elaboradas, isso é normal. Você também tem que treinar o seu psicológico para chegar na prova e ver uma questão mal feita. Vai ter questão que vai trocar o gabarito. Então, não é para se desesperar. Informática, quantas questões? 5 questões. Temos 5 questões também. Tá bom? Então, tem que estudar aqui com estratégia também. 5 questões. Cara, você acertando 3 ou 4 questões de informática, topzera, ótimo. Tá bom? Sistema operacional. Cara, muita regrinha, mas dá para desenrolar o básico. Aí você vai no básico em tudo, tá? Informática, olha só, diferente de matemática. Aqui em informática, você vai estudar o básico de tudo. Tudão. Porém, vou te dar um exemplo. O que sempre cai, o setup sempre gosta de cobrar. Excel, Word, mas Excel é o que eles adoram. Excel é gigante, é gigantesco. Não compensa você estudar muito Excel. O cara tem fórmula que ele vai cobrar lá, que é quase impossível, cara. O cara decorar é muita coisa. Estuda ali o básico, tá? A nossa aula aí de informática tá ótima. Pega a aula do professor, que é uma aula direcionada, uma aula direta. Mas, professor, eu tô sem tempo. Antes eu tô sem tempo. Beleza, então pega o seu material, só as questões. Nem assiste a aula. Pega as questões, resolva, verifique o gabarito. Se errou, vai para o comentário, aquele estudo reverso que eu falei para vocês. Mas não compensa você estudar Excel aprofundado, isso aqui aprofundado, não compensa. Estudo básico, tá bom? Não vai pirar. Ah, não, só vou para a prova se eu estiver dominando tudo. Tem gente que pensa assim. Geralmente essas pessoas se dão mal em concurso. Quem passa em concurso, eu vou repetir,
Quem passa em concurso é quem domina o básico, o básico. Não adianta você dominar o básico e o avançado em algumas disciplinas, aí depois o básico é cobrado para você em informática e você não sabe. Aí não passa, tá bom? Vai passar quem acertar mais questões. Legislação, beleza. 15 questões aqui. Aqui você tem que gastar o seu tempo, investir o seu tempo aqui em legislação. Esse aqui você tem que ir para cima. Olha só. Pessoal, eu não estou estudando muito matemática. Beleza, são só 5 questões, estuda só o básico. Mas aqui, guarde o maior tempo. Aqui é a carga maior. Pessoal, dos 25 dias, a carga maior vai ser aqui, ó. A carga maior vai ser aqui, ó. Pega aquela aula lá do professor Cássio, destrinche, leia, releia. Para mim, a parte, quando tem concurso que eu faço, que tem legislação, regime jurídico, TCCR, para mim é a parte mais enjoada que tem. Entendeu? Porque é muito decoreba e tal, mas não tem como fugir. O concurseiro tem que abraçar aquilo que vai cair na prova dele. O concurseiro gosta do que cai na prova, é isso. Não tem que ter preconceito com nada, não. Então, qual é o bizu aqui? Legislação. Foca aqui, ó, nos conceitos. Tá? A legislação, ela vai te dar conceitos, você tem que saber. Ela vai te dar ali tabelas, você tem que saber, e prazo. Tá bom? E o mais importante, talvez, o mais chato também, são as competências, cara. Competência é chata, é um troço chato de estudar. É ruim, atribuições, né? Fulano faz isso, o órgão faz aquilo, mas tem que saber. Então, a minha dica, 1 hora do tempo de vocês, no mínimo, e tem que estudar todo dia, legislação. Posso deixar de estudar direito penal, professor? Um dia pode. Posso deixar de estudar matemática, português, em um dia pode, mas não posso deixar de estudar legislação até a data da minha prova. Todo santo dia você vai ler legislação. Tá? Então, para quem estava perdido aqui, ó, esse aqui vai ser o pulo do gato. Quem dominar isso aqui vai estar à frente aí da concorrência. Direito constitucional. Olha o tanto de coisa que tem. Cara, foca artigo 5º, artigo 144. Domina isso aqui, ó. Artigo 5º e 144. Domina isso aqui. E o resto você domina o básico. Olha só. Artigo 5º e artigo 144, que é da segurança pública. Domine. Ah, professor, administração pública. Essa parte aqui, cara, pode vir. Pode vir. Umas 2 questões, uma questão. Pode vir. Mas a probabilidade maior é de que venha o artigo 5º aqui, ó, direitos e garantias fundamentais. Vai ver aí 3, 4, 5 questões disso aí, direitos individuais, entendeu? Então, foquem aqui, ó, artigo 5º, tá bom? Artigo 6º, 7º também, ok, mas esses 2 aí, tá, tem que estar na massa do sangue. A gente já está terminando aqui. Nacionalidade também é importante, tá? A banca gosta desse tema aqui, ó. Nacionalidade. Professor, poderes legislativo, judiciário, executivo, cara, tranquilo, não precisa bater muita cabeça com isso, não. Só dá uma lida lá nos artigos, entendeu? Mas não precisa lá, vou voltar na aula, assistir tudo de novo. São temas que, se cair, vai cair 1 ou 2 questões. Não é tão importante assim quanto o artigo 5º. Tá? Lógico que eu estou falando aqui com a galera que está, né, ainda um pouco perdido. Se você é um concurseiro de alto nível, que já fez todo o ciclo, aí beleza, com você é outro papo, né, você vai fazer só a sua revisão. Noções de direito administrativo. Beleza. Noções de direito administrativo, você vai focar agentes públicos, poderes administrativos, principalmente poder de polícia. Domine poder de polícia. A gente vai ter uma aula, o professor Acácio vai trazer essa aula para a gente. Poder de polícia. Centralização e descentralização também cai para caramba. Isso aqui eu vou fazer uma aula para vocês, que é administração direta, administração indireta. E algumas coisas de atos administrativos que o professor Miller vai trazer para vocês também. Tá bom? Lei de improbidade. Só dar uma lida. Processo administrativo. Uma lei muito grande, custo-benefício baixo também. Mas a gente vai pontuar para vocês depois os artigos mais cobrados e os mais incidentes. Mas não é para focar muito aqui. Foque no que eu lhe falei. Poderes, atos administrativos, agentes públicos. Direito penal. Direito penal. Beleza, direito penal. O que a gente vai focar aqui? Você vai focar ilicitude, principalmente nas excludentes da ilicitude, culpabilidade, tá bom? Tudo aquilo que a gente estudou de culpabilidade, inimputabilidade, embriaguez, doença mental,
Isso aqui é mais importante. Punibilidade, professor, cai? Cai, mas não é muito da banca cobrar. Erro de tipo, erro de proibição. A gente fez uma aula aí muito bacana para vocês. A banca não cobra muito. Inimputabilidade penal, vai ter uma questão na sua prova, isso aqui é certo. Né? A banca sempre cobrou isso aqui. Concurso de pessoas, a banca gosta também. Com relação aos crimes em espécie, é letra de lei. Letra de lei, tá bom? Letra de lei. É você ler os principais artigos, tá? Se quiser assistir a aula para tirar uma dúvida, mas é questão e letra de lei. Não tem praticamente doutrina sendo cobrada na prova da CETAP com relação aos crimes em espécie. Então é mais tranquilo, crime em espécie, só ler a letra da lei, ler o cadernão, vai de meco. Processo penal, inquérito vai ter uma questão, é certo? Tá? Então aqui vale a pena você assistir a aula novamente. A aula de inquérito vale a pena assistir, porque é um tema longo. A ação penal, vale a pena assistir a aula como revisão. Não vale a pena só ler os artigos, tá bom, pessoal? São dois temas aqui que é importante assistir a aula. Jurisdição e competência é um tema muito cheio de regrinhas e pode ou não vir questão. Então é um tema que, se eu não tenho muito tempo, eu estudo só ali o artigo 69. 69, 70 e 71. Se eu tenho tempo. Se eu não tenho tempo. Se eu tenho tempo, aí eu posso assistir a aula para ver o que cai. Provas, cadeia de custódia. Tá? Aqui, provavelmente, dentro de provas, cadeia de custódia que vai ser cobrado, que é a novidade. A gente fez uma aula também bacana sobre isso aqui. Né? Lembra lá do rei ficar trepado? Tem uma imagem lá que eu coloquei. Depois você dá uma olhada. Prisão em flagrante vai ter uma questão na sua prova. Preventiva pode ter ou pode não ter. Em flagrante vai ter. Prisão em flagrante sempre é cobrado. E eles cobram assim, a literalidade do artigo. Então, basta você estudar o artigo 301, 302 e o 303. Tá? São os mais cobrados. Prisão temporária pode cair ou não, mas apostaria aqui em uma questão em prisão em flagrante temporária, em uma única questão, e uma questão em prisão em flagrante. Processos e crimes de responsabilidade de funcionário público. Dificilmente vai cair isso aqui. A gente vai falar sobre isso em uma aula também, mas é um tema que quase não cai em prova. Habeas corpus. Cara, é a aula que a gente vai ministrar agora. E essa aula de habeas corpus é o seguinte: é um tema fácil. Vocês vão ver que a gente vai gastar talvez só 30 minutos na aula. É muito tranquilo esse tema. E é muito provável estar na sua prova. Então, o custo-benefício aqui é bom. Então, eu vou ter aqui uma questão de inquérito, posso ter ou não de ação penal. CETAP já cobrou habeas corpus, então eu aposto em habeas corpus. Prisão temporária e preventiva pode vir uma questão aqui, mas envolvendo os dois temas. Jurisdição e competência pode não vir, não iria apostar aqui. Ação penal é um tema interessante para quem em prova. O CETAP já cobrou, eles podem até, inclusive, trabalhar inquérito e ação na mesma questão. E vamos lá agora para finalizar. Legislação especial. Organização criminosa. Essa aqui a banca gosta de cobrar. Literalidade, aqueles primeiros artigos ali. Lei anticorrupção. Não apostaria. É uma lei um pouco, não é muito grande, mas tem que gastar um tempinho ali. Não é tão importante. Lavagem de dinheiro, só alguns artigos ali, principais. Lei de tortura. Esse aqui você tem que dominar. Vou até colocar aqui, dominar. Tem que dominar total, né? Dominar a lei de tortura é uma folha, cara. Pouquíssimos artigos. Tem que ler ela umas trocentas vezes antes da prova. Se vier questão de tortura e você errar, pula do barco, velho. Não tem condição. Lei anticorrupção, só dá uma olhada nela. Abuso de autoridade, provavelmente vem uma questão. Provavelmente vem uma questão de abuso de autoridade. O ECA, a gente já teve uma aula muito bacana com o professor Carvalho, cadete mentor. E aqui vale a pena assistir as aulas, tá, pessoal? Na legislação especial, as nossas aulas elas são muito direcionadas, elas são curtas, é uma hora só, às vezes até menos que isso. Então, o professor ele vai nos pontos principais. Às vezes a gente errou alguma coisa, a gente esquece alguma coisa, e com a aula a gente vai lembrar. Então, aqui, ECA é uma lei gigantesca. Então, aqui, eu aconselharia vocês fazerem a aula e depois dar uma lida nos artigos principais da lei só. Tá bom? Estatuto da Pessoa Idosa. Tem uma aula já com o professor Carvalho também. Excelente aula. E essa aula aqui, ela traz os principais tópicos. Eu acho que é interessante também fazer a leitura, mas principalmente ver a aula.
Estatuto da Pessoa com Deficiência, a mesma coisa. Então, legislação especial, de forma geral, assista às nossas aulas, tá bom? E faça um resuminho dos principais artigos, só. Lei de tortura, leia toda ela. Abuso de autoridade, leia toda ela. E as outras, vocês assistam às aulas, tá bom? Muito bem. Eu fiz aqui um cronograma, um ciclo de 5 dias, tá bom? Não é segunda, terça, quarta, quinta, não é isso, não. É assim, ó. Terminei o primeiro ciclo, vou para o segundo. É em dia, tá bom? Por exemplo, amanhã, vou começar amanhã, tá? Isso aqui é o que eu faria se fosse vocês. Legislação, português e constitucional. Amanhã eu estudaria isso aqui. Vocês estão vendo que, logo no início, o nosso cronograma, o nosso ciclo, ele tinha duas disciplinas. Agora eu coloquei 3, está perto da prova já. E o ciclo não são de 6 ou 7 dias, são de 5, para ciclar mais rápido. Então, olha só. Amanhã, legislação em português e constitucional. Beleza, como é que eu vou estudar isso aqui? Letra de lei, legislação, português, assisto uma aula, ou faço estudo reverso, e constitucional. No mínimo, 1 hora para cada disciplina dessa. Pessoal, eu vou precisar fazer revisão. Como é que eu faço a revisão? Tá? A revisão, no ciclo aqui, você vai ver que, naturalmente, a gente vai estar repetindo a disciplina, e quando a gente repetir, você faça a revisão do dia anterior. Por exemplo, tá? No dia 2, vou estudar legislação penal, informática e raciocínio lógico. No dia 3, legislação especial, processo penal e penal. No dia 4, vou estudar legislação de novo. Então, aqui, ó, perceba, no dia 1º, eu estudei legislação. No dia 4, quando eu for estudar legislação, eu já faço primeiro a revisão dela, uns 10 minutinhos ali, reviso, 15 minutinhos, e depois a teoria e questão. Aí aqui, ó, direito administrativo no 5º dia, constitucional e informática novamente. Professor, imagina que eu estou no meu 3º dia, eu tenho que estudar legislação especial, processo penal e penal. Só que no grupo de estudos vai ter aula de informática, sem problema, sem problema. Assista a nossa aula de informática, aí você já arrisca aqui, ó, assistido. Já coloca aqui um OK. Assistir. Aí você só faz trocar aqui, ó, sem problema nenhum. Isso aqui é flexível. Aí eu já, por exemplo, já deixo a penal para o outro dia, ou deixo o processo penal para outro dia. Tá? Mas é importante vocês estarem acompanhando nossas aulas aqui, as nossas lives, principalmente as de revisão. Então, depois bate um print, se você quiser salvar, esse aí seria o cenário que eu iria adotar. Aqui está contemplando teoria, questão e revisão. Cada assunto desse aqui eu faria uma revisão de 10 minutos, logo no início, antes de começar a estudar, faria a revisão. Depois, estudaria a teoria e, ao final, questões. Bom, então, esse aí seria o ciclo. Pronto, galera. Era esse papo que eu queria bater com vocês.